Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, como se constrói uma mentalidade? Como a sua mente é construída? Como o seu cérebro, a sua mente podem ser construídos? Em primeiro lugar, nós construímos a nossa mentalidade com aquilo que nós cremos. O Salmo 116, versículo 10, o salmista diz: "Cri, por isso falei." Ele não disse falei porque cri, mas primeiro eu creio, depois eu falo. Existem crenças que são crenças militantes, crenças que não são expansivas para a nossa vida. O grande filósofo disse: penso, logo existo, porque a minha mentalidade é construída através da minha crença, da minha fé. Falava isso agora com o pastor Guto sobre esse hino das bênçãos de Deus. Imagine você, se você não conhecesse a Jesus, como você estaria? Se você não tivesse conhecido o Evangelho, onde é que você estaria hoje? Talvez você estaria perdido, talvez você estaria mergulhado nas drogas, talvez você estaria com a sua vida arrasada, ou talvez você nem estaria vivo, talvez você estaria morto, ou talvez você estaria preso a alguma dessas situações, mas a tua mente foi cativa a Jesus Cristo. Você aceitou o Evangelho, você creu no poder de Deus, e a sua história foi transformada, a sua história foi mudada. A mentalidade se constrói com valores. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo deixa bem claro que tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, veja, não é nisso falai, nisso orai, nisso falai em línguas estranhas, nisso pregai, mas nisso pensai. Os valores que podem construir uma mentalidade que glorifica ao Senhor. Então, tudo aquilo que é verdadeiro eu penso, eu não penso em mentiras. Tudo aquilo que é honesto eu não penso em nada desonesto. Tudo aquilo que é justo ocupa a minha mente, eu não penso em fazer injustiça com as pessoas. Tudo aquilo que é puro ocupa a mente do crente, porque o crente não passa o dia ou a noite ou a madrugada mergulhado em pornografias e em impurezas, enchendo a sua mente de sujeira. Não, tudo aquilo que é amável eu penso, porque eu não penso sobre o ódio, eu não penso como que eu vou perseguir alguém, eu não penso como que eu vou derrubar alguém, eu não fico pensando como que eu vou prejudicar alguém da empresa. Isso não faz parte do caráter do cristão. Então eu penso aquilo que é amável, eu penso aquilo que é de boa fama, eu não quero difamar ninguém, eu não quero me levantar contra ninguém, eu não quero ser um empecilho na vida das pessoas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse para as pessoas: desenfaixe-o, eu já ressuscitei, vocês precisam desenfaixá-lo, vocês têm que facilitar a vida das pessoas. Desenfaixar é facilitar a vida das pessoas. Muita gente, irmãos, complica a vida da pessoa. Existem, irmãos, maridos que eles complicam a vida da esposa. Eles colocam tantos entraves na vida da esposa dele que a vida dela fica difícil, a vida dela fica azeda, a vida dela fica complicada, porque são maridos tão sistemáticos e tão chatos que eles complicam a vida da esposa. Existem mulheres que complicam a vida do seu marido, que não o permitem crescer, se desenvolver, se expandir, talvez receber até um salário melhor e dar a ele a oportunidade de se preparar. Mas tudo aquilo que é de boa fama é aquilo que ocupa o meu pensamento. Pensar naquilo que é virtude. Eu não posso focar nos defeitos. Tem gente que só olha defeito dos outros. Olha, ele tem esse defeito, mas essa pessoa que tem defeito também tem qualidade. Por que você não olha a qualidade da pessoa e fica só olhando os defeitos? Por que você não fala bem do que ela faz bem e só fala mal daquilo que ela faz mal? É isso que a Bíblia está dizendo. Construam uma mentalidade de virtude, não focando nos defeitos. E ele termina dizendo: se há algum louvor,
Se não há louvor, então há demérito. E se há demérito, eu não vou pensar. Então, irmãos, Deus não chamou a cada um de nós para pensar naquilo que é mentiroso, naquilo que é desonesto, naquilo que é injusto, naquilo que é impuro, naquilo que é ódio, naquilo que difama, naquilo que é defeito, naquilo que é demérito. Não, a Bíblia está dizendo para nós nessa ceia: pense naquilo que é verdadeiro, pense naquilo que é honesto, pense naquilo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que é alguma virtude. Se há algum louvor, que isso ocupe o seu pensamento. Quem entende, diga amém. A minha mentalidade é construída, portanto, com aquilo que eu creio, construída com aquilo que eu penso, mas em terceiro lugar, a minha mentalidade é construída com as pessoas que eu convivo. As pessoas que eu convivo dizem muito sobre mim. As pessoas que estão mais próximas de mim, eu sou parecidíssimo com elas. A psicologia diz que você é muito parecido com as 5 pessoas mais próximas. Se você se acha chato, tem mais 4 xaropes junto com você, andando com você. Mas se você é uma pessoa agradável, é porque você está convivendo com gente agradável. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo fala de uma fé geracional. 2 Timóteo 1 e 5. Uma fé o que, irmãos? Geracional. Vamos dizer essa palavra? Uma fé geracional. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. A fé que há em ti. Mas tem uma coisa, Timóteo. Ela habitou primeiro na tua avó. Foi a tua avó que aceitou a Jesus. Foi a tua avó que conheceu o Senhor. Foi a tua avó que disse sim para o Evangelho. E agora, essa fé da sua querida vovó, ela passou gerações, e agora ela habitou também na tua mãe Eunice. Não apenas, Timóteo, na sua avó, mas também na sua mãe. E ele diz, e eu tenho certeza que habita em você. É uma fé que não para em mim, é uma fé que alcança os meus filhos. É uma fé que não para em você, é uma fé que alcança a sua geração. Então, quando a minha mãe aceitou a Cristo, ainda com seus 18 anos de idade, e ela era solteira, e ela se casou com o meu pai, e eles tiveram 3 filhos, essa fé que ela teve em Jesus, ela inculcou essa fé em nós, seus filhos. Nós conhecemos o Evangelho, e agora eu estou levando essa fé para os meus 2 filhos. Os meus filhos constituirão família, e levarão essa fé para os seus filhos, serão os meus netos e bisnetos, porque a fé é geracional, não para em você. O plano de Deus não para em você, o plano de Deus alcança a sua família. Formando a mentalidade da sua avó Lloyd, o Espírito Santo está formando a mentalidade na sua mãe Eunice, e Ele está formando essa mentalidade em você. 2 Timóteo 2:2, Paulo continua esse tema dizendo, olha Timóteo, o que você ouviu de mim, agora não fica para você, você confia para outros que sejam idôneos para ensinar. Irmãos, você não precisa ter uma sociedade secreta. Não, eu vendo um salgado, por exemplo, eu vendo coxinha, sei lá. E agora eu não vou contar esse sabor. Vai que eu conto para o Aldenir e começa a vender coxinha, vai estragar meu negócio. Eu conto para o irmão João, daqui a pouco ele está vendendo lá no bairro dele também salgado. Não, eu não preciso ter medo de ninguém, sabe por quê? Porque o mundo é muito grande, meu irmão. Deixa as pessoas trabalharem à vontade e você faz a sua parte. Porque o que você aprendeu, você passa para outras pessoas. As pessoas que eu convivo dizem muito sobre a minha mentalidade. Quem me entende, diga amém. Eu nunca ouvi em casa a palavra nunca. Eu disse isso ontem em Martinópolis, na conferência de família que fui ali, e eu falei isso para a igreja. Eu nunca ouvi nunca. Então a minha mentalidade cresceu sem essa palavra nunca. Não vai dar certo, não. Minha mãe sempre dizia e diz até hoje, não tenho recurso, mas eu tenho um Deus que é rico. Não tenho condições, mas eu tenho um Deus que é poderoso. Não sei como fazer, mas eu tenho um Deus que tem resposta. Ô meu irmão, minha irmã, cuidado com as pessoas que você convive, porque as pessoas que você convive estão formando a sua mentalidade. Uma outra coisa são os lugares que eu conheço. A cultura de um lugar diz muito sobre a minha mentalidade. Prova na Bíblia, pastor. Bom, os 12 espias que foram a Canaã, 10 espias foram e viram dificuldades.
2 espias foram e viram oportunidade. 10 espias foram e viram derrota. Josué e Caleb foram e viram vitória. Os 10 foram e viram os gigantes. Os 2 foram e viram o Deus que derruba gigantes. A sua mentalidade é construída com as pessoas que você conhece, com os lugares que você convive, com os livros que você lê. Você e eu somos um produto do nosso passado, mas nós somos uma semente do nosso futuro. Se você me entende, diga amém. Existem problemas na nossa mentalidade. O primeiro problema é uma mentalidade de fracasso. Números 13, 27 e 28. Números capítulo 13, 27 e 28. Uma mentalidade de fracasso, ela pensa assim: e contaram-lhe, disseram os 10 espias, fomos para a terra, e verdadeiramente mana leite e mel. Olha, a terra é muito boa. Mas no 28, eles dizem, o povo, porém. O grande problema é o seu porém. Pastor, eu estou tão alegre, porém não sei até quando essa alegria vai durar. Olha, eu estou crendo que Deus vai abrir a porta de emprego, porém a coisa está feia. Se você colocar um porém na sua vida, Deus não vai te abençoar. Eles disseram, o povo, porém, que habita na terra é poderoso, as cidades são fortes, são grandes. E ali vimos os filhos de Anak, quer dizer, vimos ali os gigantes. O foco desses 10 não era uma mentalidade de vitória, era uma mentalidade de fracasso. Irmão, se você fica dizendo que a coisa vai dar errada, vai dar errada, vai dar errada, você tem uma grande chance de virar profeta, porque nem você acredita, como é que as pessoas vão acreditar? Nem você acredita, como que as pessoas vão acreditar? Um outro problema é a mentalidade de escassez, segundo Reis 7, versículo 1 e 2. A mentalidade de escassez é aquela pessoa que só pensa em miséria. Ele só pensa no pouquinho, tudo para ele é diminutivo. Pastor, estou orando para Jesusinho me dar uma casinha, e ele me dá uma bicicletinha, me dá um carrinho para com a minha familhinha, ir para a igrejinha, domingo cedo vou para a escolinha, segunda cedo vou para o escritorinho. Irmão, me dá uma raivinha quando alguém me fala essas coisinhas. Deus é grande, Ele tem coisas grandes para você. Diga comigo, meu Deus é grande. E a minha mentalidade não será de escassez, mas será de provisão. Amém por isso? Quando Eliseu profetizou, irmãos, nesse texto, eu não tenho tempo de falar sobre o contexto. A crise estava tão feia, irmãos, que até eles estavam comendo carne humana, de tão feia que estava a crise nesse texto. Mas Eliseu, o homem de Deus, levanta e diz, escute a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã nesse tempo vai ter farinha, vai ter cevada, vai ter prosperidade na porta de Samaria. Tinha alguém lá, no versículo 2, com a mentalidade de escassez, que era um capitão, hein? Capitão, não era gente sem importância, em cuja mão o rei se encostava. E ele disse para o homem de Deus, mesmo que Deus abra a janela do céu, como é que isso vai acontecer? Irmão, você já pensou uma mentalidade dessa? Pode abrir a janela do céu, isso não vai acontecer. Eliseu olhou para ele e disse, vai acontecer, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai participar do milagre. A mentalidade, irmãos, de escassez é aquela mentalidade que a pessoa critica tudo e critica todos. Acha defeito em tudo, acha defeito em todos, mas não faz nada para melhorar. É aquela pessoa que se você não faz nada, está tudo bem. Quando você começa a fazer, começa a encher tua paciência. Ele não faz nada, mas quando você começa a fazer, começa a incomodar com você. Essa mentalidade de escassez não faz parte da mentalidade de Cristo. O Senhor está dizendo, não importa a situação que você está vivendo hoje, essa escassez terá um fim, porque a abundância de Deus virá sobre a tua casa. Receba esta palavra. Mentalidade de pequenez, Juízes 6, versículos 14 e 15. Mentalidade de pequenez não significa que você não deve ser humilde, irmãos. Você é humilde e eu precisamos da humildade. Mas, irmãos, essa autoflagelo, essa autocomiseração, esse sentimento de inferioridade, eu não posso, eu não consigo, eu sou o pior, eu não estou valendo mais para nada, eu não presto, isso tudo é o diabo querendo que a sua mentalidade seja de pequenez. Veja, olha o que, irmão, quem está falando com Gideão é o Senhor, e ele olha para ele e diz,
Jovem Gideão, vai nessa tua força, você vai livrar Israel, eu te enviei. Irmão, se fosse eu e você, já começava a arregaçar a manga da blusa e falar, eu estou pronto, Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 15, ele vai dizer, Senhor, com que eu vou livrar? Minha família é mais pobre, Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Essa mentalidade, irmãos, de escassez, essa mentalidade de pobreza, essa mentalidade de pequenez, não permita que isso seja uma barreira. Mas pastor, eu não tive oportunidade de estudar. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, não é porque alguém estudou que é melhor do que você. Mas pastor, meu salário é pequeno. Pare de olhar para a sua pequenez e comece a olhar para o Deus grande que você serve. Pare de olhar a dificuldade e comece a ver a oportunidade. Pare de focar no seu passado e comece a olhar para o teu futuro, que será de vitória em nome do Senhor. Mentalidade de dúvida, João 20, 24. João 20, 24 é aquela pessoa que tem a mentalidade de dúvida. O Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Irmão, o grande problema de faltar culto é porque você cria uma mentalidade de dúvida. Daí no versículo 25, a Bíblia diz que disseram, olha, o Senhor veio para o culto aqui, ele estava aqui. E o Tomé falou, se eu não ver o sinal nos cravos na mão dele, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Isso é mentalidade de dúvida. E aí o versículo seguinte, o versículo 26, que uma semana depois, quer dizer, um outro domingo, 8 dias depois, estavam outra vez, agora Tomé estava junto. Jesus chega no culto de novo. A porta estava fechada, mas Jesus já estava ressuscitado, não precisava abrir porta mais. Ele já entrou direto, apresentou no meio deles e disse, Pai seja convosco. E quando ele diz isso, no versículo 27, ele vai direto em Tomé e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e coloca aqui do meu lado onde foi cortado. Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Meu irmão, não tenha uma mentalidade de dúvida. Deus vai fazer, se Ele prometeu, vai acontecer em nome de Jesus. Mentalidade de fracasso, de escassez, de pequenez, de dúvida, mentalidade de derrota, Lucas 8:49, mentalidade de derrota, a Bíblia vai dizer em Lucas 8:49, estando ele ainda falando, chegou um da casa e disse, a tua filha está morta, pare de incomodar o mestre. Em outras palavras, não tem mais o que fazer, Jairo, a sua filha já faleceu. Mas Jesus disse para ele, não temas, creia somente e ela será salva. Irmãos, tudo começa na nossa mente. E se você não guardar a sua mente, se você não pedir para o Espírito Santo trabalhar na sua mente, você pode ser uma pessoa crente, servindo a Deus, mas vivendo uma vida de miséria espiritual, uma vida de escassez, uma vida de fracasso, uma vida de dúvida, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 2, que em Jesus temos nova mentalidade. Quantos creem nisso? Em primeiro lugar, em Jesus eu tenho uma mentalidade transformada, Romanos 12:2. Pastor Guto, na primeira oração que ele fez hoje, ele usou esses termos de Romanos 12:2. O que diz o texto, igreja? Vamos ler comigo em voz alta, por favor? 1, 2, 3. Não... Preste atenção nesse texto que pede para você transformar-se pela renovação da sua mentalidade, pela renovação do seu entendimento, uma mentalidade transformada. Você não foi chamado para se conformar, você foi chamado para transformar. Você não foi chamado para estar um crente seco, mas ser um crente renovado, uma mentalidade renovada, uma mentalidade para frente, uma mentalidade expansiva, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Segundo, uma mentalidade com os valores do reino de Deus. Lá em Mateus 5, a gente não vai conseguir ler aqueles textos de Mateus a respeito
das beatitudes, a respeito das bem-aventuranças, mas a partir do versículo 3, há uma mentalidade daquele que é pobre de espírito, porque ele sabe que é o reino de Deus, uma mentalidade que sabe que é feliz quem chora, porque será consolado, é feliz quem é manso, porque herdará a terra, é feliz quem tem fome e sede de justiça, porque será farto, é feliz quem é misericordioso, porque alcançará misericórdia, é feliz quem é limpo de coração, porque verá a Deus, é feliz quem é pacificador, porque será chamado filho de Deus. Uma mentalidade com os valores do reino de Deus. Mas eu vou mais longe, uma mentalidade com o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, essa mentalidade com o fruto do Espírito, é uma mentalidade que trabalha com esses gomos, é como uma mexerica, irmãos, poncã com 9 gomos, não são frutos, no plural com S, mas é fruto no singular. O Espírito Santo trabalha em seu caráter, para você desenvolver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Você não consegue isso por si só, mas se você pedir a mentalidade de Jesus, você vai desenvolver o amor no teu coração, a alegria na tua alma, a paz que o mundo não tem, a paciência, irmãos, que eu e você precisamos. Pastor, olha, o meu pavio é curto, pois o teu pavio tem que ser um pouquinho mais comprido, se você precisa do caráter de Deus. A benignidade, que é a delicadeza, o cuidado, a bondade, que é você ter um coração perdoador, a fé, a mansidão, irmãos, o autocontrole. Crentes descontrolados, destemperados, sem controle nenhum, não consegue controlar a comida, não consegue controlar o dinheiro, não consegue controlar o tempo, tudo na vida dele é bagunçado, descontrolado. Não, nós precisamos de uma mentalidade de Jesus para ter autocontrole na nossa vida. Uma mentalidade, em quarto lugar, de conquista. Aquilo que nós lemos em Josué capítulo 1, na quarta-feira, essa mentalidade de conquista, fala, irmãos, de uma mentalidade que se alegra com o que tem, mas não está satisfeito porque sabe que Deus tem mais. Quem me entende? Eu me alegro com o que eu tenho, mas eu não estou conformado, satisfeito sempre, conformado nunca. Satisfeito sempre, conformado nunca. Vamos dizer comigo? Satisfeito sempre, conformado nunca. Você está satisfeito com o seu salário, você deve estar satisfeito com a sua família, você deve estar satisfeito com as suas conquistas, é uma bênção. Conformado não, porque Deus tem mais para a tua vida. Vai em busca do mais de Deus para você. Tenha uma mentalidade de conquista. Quando chegamos em Presidente Prudente em 2005, logo fui para a Unoeste e ali fiz o curso de gestão de negócios. Foram 2 anos, eu pastoreava o Betel. E durante a semana eu não podia às vezes ir à igreja, e o meu segundo cuidava da igreja, e eu ia só aos domingos. Foram 2 anos de muita batalha, mas eu terminei aquele curso. E quando eu termino aquele curso, há uma satisfação, mas não há uma conformação, e eu digo, Deus tem mais para a minha vida. E eu então vou fazer a graduação no Mackenzie em São Paulo, e é uma luta porque eu tenho que viajar, eu fico longe de casa, mas eu estou disposto a pagar o preço, porque a mentalidade é de expansão, a mentalidade é de crescimento. E quando estava eu, a minha esposa e a minha mãe, naquele galpão enorme da Universidade Mackenzie em São Paulo, e eu com a minha beca, e eu com o meu certificado, foi uma noite muito especial. Nós celebramos ao Senhor. Eu estava satisfeitíssimo, mas não estava conformado, crendo que Deus tinha mais para a minha vida. E quando eu fui para Curitiba para fazer o mestrado, foram 4 anos de lágrima, de batalha, de sacrifício, e naquele dia que eu terminei, apresentei a dissertação e foi aprovado, o meu coração chorou, eu entrei no carro em lágrimas de gratidão. Eu estava satisfeito, mas eu não estava conformado, porque eu sabia que Deus tinha mais para a minha vida.
Quando eu recebi a bolsa de doutorado, estando em Regente Feijó, foram 4 anos de batalha, e há alguns dias atrás eu fui aprovado, e eu estou satisfeito, como diz o hino, estou satisfeito com Cristo, mas eu creio que Deus ainda tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. A fonte do céu nunca se esgota, porque a sua mentalidade é uma mentalidade de conquista, e você sabe que Deus tem mais para você. Você crê nisso ou não? Você pode compartilhar com alguém? Tem mais de Deus para a sua vida? Diga isso, tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais de Deus para a sua vida. Quando nós chegamos, irmãos, aqui e começamos a trabalhar com a igreja, e já fomos trabalhar na reforma dessa fachada da igreja, e Deus nos abençoou tanto, os irmãos trabalhando, mas quando a reforma terminou, eu cria que Deus tinha mais para nós. E depois fomos trabalhar na reforma desse púlpito, fizemos a reforma, satisfeitíssimo e feliz com tudo aqui, mas eu sabia que Deus tinha mais para nós. Tiramos esse piso, colocamos o porcelanato e ficamos tão felizes, mas eu sabia que Deus tinha mais para nós. Almofadamos os bancos, colocamos a cortina, arrumamos aqui atrás, mas eu sei que Deus tem mais para nós. Vidas estão sendo salvas, crentes estão sendo batizados com o Espírito Santo, pessoas estão agregando à igreja, mas o meu Deus tem muito mais para nós. Eu estou satisfeito sempre, mas eu não estou conformado. Eu creio que Deus tem mais. Eu estou concluindo dizendo a você que o grande problema de suas vitórias do futuro são suas vitórias do passado. Às vezes, porque você conquistou no passado, você se conformou, você se aquietou. Eu já terminei 2º grau, já terminei a faculdade, já fiz isso. Um dia eu falei com um obreiro, irmãos, eu falei, rapaz, não é daqui esse obreiro não, porque aqui nós, graças a Deus, tudo um mais bonito que o outro. Mas o obreiro, rapaz, o camarada estava arrasado, viu, irmão? Você olhava para ele assim, não tinha parecer nem formosura. Eu olhei para ele e falei, rapaz, tu tem que se cuidar. Sabe o que ele falou para mim? Já casei. Falou assim para mim, irmão. Já casei. Irmão, marido relaxado, que porque já casou, tipo assim, já conquistei minha mulher mesmo, agora que ela se vire comigo, com essa feiura terrível. Não, você não pode se conformar não, você e eu podemos ficar mais bonito do que a gente já é. Meu irmão, vamos melhorar um pouco em nome do Senhor, em todas as áreas da vida. O Senhor quer nos dar uma mentalidade de expansão. Eu só vejo o Regente Feijó crescendo, irmãos. Ah, pastor, mas o senhor é assim, é muito otimista. Não é o otimismo barato que você ouve falar na rua, não. É a minha fé em Jesus. O meu Cristo morreu, ressuscitou e está vivo para sempre. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Essa cidade vai crescer muito, essa cidade vai prosperar muito, essa igreja vai crescer muito. O Senhor fará coisas grandes nessa cidade. A sua família será alvo dos milagres do Senhor, a sua casa será alvo das bênçãos de Deus. Por quê? Porque a sua mentalidade nessa ceia está recebendo um poder do Espírito Santo, um poder do alto, para você ter uma mentalidade de conquista e de vitória. Mas pastor, já estou com 70, 60, pode ter 8, 18, 28 ou 108. Há mais de Deus para você. Deus não tem idade para abençoar crente não, Ele te abençoa hoje, Ele te abençoa agora. Pense naquilo que você deseja, pense por um pouquinho no seu futuro, pense um pouquinho em coisas que estão por vir, e não cruze os braços dizendo para mim já acabou. Não, há muito de Deus para a sua vida ainda. Quando lá em Ezequiel o profeta entra naquele rio e há um anjo de Deus ao seu lado, o anjo, a água já cobriu o pé. Falou, pode ir mais para o fundo. Ele foi. A água já cobriu o joelho, pode ir mais para o fundo. Ele foi. A água agora está na cintura, vai mais para o fundo. Ele foi. A água agora já bateu no ombro, vai mais para o fundo. E ele disse, e era um rio tão profundo que eu já tinha que ir a nado, eu estava mergulhando na presença de Deus.
Pastor, eu já me alegro na igreja, eu já choro. Deus tem dons espirituais para entregar na sua mão. Que dons? Deus tem palavra de sabedoria para derramar sobre crentes aqui. Deus tem palavra de conhecimento para derramar sobre crentes aqui. Deus tem o dom de discernimento de espírito para dar para jovens e adolescentes aqui. Deus tem o dom da fé, Deus tem dom de cura para dar na sua mão aqui. Deus tem dom de operação de maravilhas para entregar para crente aqui. Deus tem dom de variedade de língua para entregar para crente. Deus tem dom de interpretação de línguas. Deus tem profecia para te dar. Deus tem o dom de pastor, o dom de profeta, o dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de mestre para entregar para quem quer receber. E todos que querem receber mais de Deus vão orar comigo e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem mais para a minha vida. Diga bem alto comigo, porque nós vamos orar agora. Diga bem alto comigo: Senhor Jesus, eu te peço uma mentalidade de vitória, de conquista, de poder de Deus, de santificação, de unção, de crescimento, de progresso, focada na eternidade. Quantos podem crer nisso? 1 Coríntios 2:16, e eu encerro com esse versículo: mas nós temos a mente de Cristo. Adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui, vocês têm a mente de Cristo. Vocês podem ir muito mais longe. Vocês podem alcançar postos muito mais altos. Deus pode dar a vocês salários tão altos que vocês vão sustentar nós pais que estamos lutando por vocês. Deus pode dar a vocês tantas coisas grandes que vocês vão ser o pivô de Deus para mudar a história da sua casa e da sua família. Irmãos, eu creio nessa palavra de todo o meu coração. Há uma unção de Deus aqui nessa noite. Cristo está aqui, e se eu tenho a mente de Cristo, eu amo como Cristo ama, eu rejeito o que Cristo rejeita, eu vou onde Cristo vai, eu não vou onde Cristo não vai, eu faço o que Jesus faz, eu não faço o que Jesus não faz, eu louvo ao Cristo que me deu uma mente para ser expansiva, uma mente de progresso, uma mente que crê no maior e no melhor que Deus tem para a minha casa.